Atenção, hein? Número de nova pesquisa divulgada nesta manhã. Jair Bolsonaro oscilando 2 pontos para cima, dentro da margem de erro. E Lula se mantém estável em mais uma pesquisa BTG-FSB, divulgada agora há pouco. No primeiro turno, o petista aparece com 45% das intenções de voto, contra 36% do presidente que concorre à reeleição pelo PL. Na semana passada, Lula tinha os mesmos 45%, Bolsonaro 34%. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ciro Gomes, do PDT, tem 6%, Simone Tebet, do MDB, tem 3%, Vera Lúcia, do PSTU e Pablo Marçal, do PROS, 1% cada. Não pontuaram Roberto Jefferson, do PDT, Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Soraya Tronic, do União Brasil, Emael, da Democracia Cristã e Felipe Dávila, do Novo. Brancos e nulos somam 2% e 3% não sabem ou não responderam. Outros 4% disseram nenhum. Aí na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são informados, Lula aparece com 41% e Jair Bolsonaro com 34%. Na semana passada, o petista tinha exatamente os mesmos 41% e o presidente Bolsonaro 32%. Ciro Gomes surge com 4% nesse cenário e Simone Tebet com 2%. Brancos e nulos totalizam 3% e 12% não sabem ou não responderam, outros 12% disseram nenhum. Em um eventual segundo turno, Lula venceria Jair Bolsonaro por 52-39. O petista ainda bateria Ciro Gomes por 49% a 30% e Simone Tebet por 53-25%. Ciro Gomes venceria Jair Bolsonaro por 47-40% e o presidente empataria com Simone Tebet com 42% para cada. Entre os entrevistados, 79% afirmam que sim, já estão decididos e não vão mudar o voto. Pesquisa ouviu 2.000 pessoas, foi uma pesquisa feita por telefone, né? Entre os dias 19 e 21 de agosto, registrada no TSE, sob o número BR 00244/2022. Tô quietinho aqui porque eu tô vendo a miríade de números que vem junto com essa pesquisa, buscando outros recortes. Rejeição a gente não falou ainda, né? Não. A rejeição de Lula se manteve inalterada, de Lula não. De Lula oscilou um pouquinho para baixo, um ponto para baixo. De 43% para 42%. A de Bolsonaro... eu vou ter que organizar esses números aqui, porque é muita coisa, tá? Mas a gente está vendo poucas mudanças, nenhuma mudança significativa fora da margem de erro. Mesmo assim, tanto no primeiro quanto no segundo turno, caíram numericamente as diferenças entre Lula e Bolsonaro. 2 pontos no primeiro turno e 2 pontos no segundo turno, sendo que no segundo turno Lula oscilou um pontinho para baixo e Bolsonaro 1 ponto para cima. É sinal de algo, que esteja de fato acontecendo? A gente vai ter que esperar novas pesquisas para essa semana ou a próxima pesquisa do mesmo instituto. Por enquanto, a gente está vendo aqui a coisa mais ou menos cristalizada como estava antes. Rejeição. Lula 44%, Boa. Jair Bolsonaro 55%. Ciro Gomes tem 51% de rejeição e a da Simone Tebet também é alta, viu? 32% desse número de pessoas que não votariam nela de jeito nenhum. Aí aparece Felipe Dávila com 30% de rejeição e Pablo Marçal 27%, mas de fato os 2 primeiros também são os 2 primeiros em rejeição, né? O atual presidente Bolsonaro com 55% de pessoas que não votariam nele de jeito nenhum e o ex-presidente Lula 44%. Quando a gente vê todas as pesquisas que estão sendo divulgadas, é imperativo a gente concluir que algumas estão trazendo números errados. Porque o BTG, por exemplo, dá uma diferença de 7 pontos entre os 2 principais candidatos, o Datafolha de 15. Isso não está dentro da margem de erro. Então alguém aí está trazendo números equivocados. O BTG é o único instituto que aponta, e é a segunda vez que isso acontece, uma rejeição tão maiúscula de Ciro Gomes. Né? Nos demais institutos, a rejeição a Ciro fica na casa dos 20% ou dos 30%. O BTG é o único que o coloca acima dos 50%. Né? E não é um ponto fora da curva, porque na última pesquisa a gente viu números muito parecidos, uma rejeição praticamente idêntica a de Jair Bolsonaro. Qual foi a metodologia? É importante. A pesquisa, vou repetir aqui, ouviu 2.000 eleitores, com margem de erro de 2 pontos para cima ou para baixo. Esses 2.000 eleitores foram entrevistados
por telefone, né? Isso faz diferença, e faz diferença também a quantidade de pessoas entrevistadas, 2.000 pelo BTG, 5.700 na semana passada pelo Datafolha, o que diminui bastante a possibilidade de erro. É um universo bem maior, mais do que o dobro, né? Do universo de pessoas entrevistadas. Sabe o que é interessante também em um desses recortes, Megali e Carla? A mudança de voto, a possibilidade de mudança de voto até outubro. Quem está mais propenso a mudar de voto é o eleitor que hoje se declara eleitor do Ciro Gomes. São 23% dentro desse universo de quem vota no Ciro Gomes mais propenso a mudar de voto. Então esse percentual ainda pode ser redefinido até o mês de outubro. 18% são eleitores do Lula, também estão propensos a mudar de voto, e 15% são eleitores atualmente de Jair Bolsonaro, mas podem mudar de voto até outubro. Tem uma outra coisa aqui interessante, porque eu estava lendo no nosso chat do YouTube e falando, nossa, mas vocês são obrigados a dar números de pesquisa? Por que toda vez que sai uma pesquisa, vocês trazem todos esses números no ar? Bom, primeiro porque é um retrato do momento, né? As pesquisas apontam o que pensa o eleitor neste momento, mas também eu estava vendo aqui o altíssimo percentual de pessoas que se dizem interessadas nesta eleição. Muito interessados ou interessados representam 65% dos eleitores entrevistados. E aí outros 16% se mostram mais ou menos interessados, mas a gente está falando praticamente de 80% do público entrevistado com interesse nessas eleições. Agora, olha um recorte importante aqui. Entre aqueles que recebem o Auxílio Brasil, 8%, segundo essa pesquisa, recebem o Auxílio Brasil. Aqui a gente tem uma mudança bastante importante. São brasileiros que recebem na casa de 1 ou 2 salários mínimos. Na última pesquisa, 61% deste grupo votariam em Lula, 61%. Esse número caiu nessa pesquisa para 52%, 9 pontos. Não é pouca coisa. E o número de eleitores que recebem o Auxílio Brasil, que votariam ou votarão em Bolsonaro, era de 24% na última pesquisa. Esse número passou para 31%. Então a gente está vendo uma diminuição na diferença. Tudo bem, era gigantesca, mas uma diminuição de 17 pontos. 16 pontos. 16 pontos entre os dois candidatos, entre aqueles que recebem o Auxílio Brasil de acordo com a BTG. E um assunto que sempre aparece nas eleições, pelo menos nessa última década, é de abstenções, né? Mas veja que interessante, 95% dos eleitores entrevistados nessa pesquisa BTG dizem que têm intenção de ir votar em outubro. 95% também bastante alto. Bom, a pesquisa BTG também avaliou o desempenho do governo Jair Bolsonaro. 37% dos entrevistados consideram o governo Jair Bolsonaro péssimo, 8% consideram o governo ruim. Aí a gente tem de bom e ótimo, 17% ótimo, 17% bom, 20% regular. Se a gente somar bom e ótimo, dá 34%. Se a gente somar ruim ou péssimo, dá 45%. Então, são os números dessa pesquisa BTG Pactual, repetindo. Foi divulgada nessa manhã, né, a respeito da corrida ao Palácio do Planalto e também a avaliação do governo Jair Bolsonaro.